Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem, continuemos nossa reflexão à luz do Evangelho de Marcos, buscando compreender quem é Jesus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos com Jesus às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. A multidão que o acompanha, vinda de todas as partes, lhe serve de proteção. De fato, os fariseus organizam um plano para matar Jesus, mas temem o povo. Muitos seguem Jesus, correm atrás dele com motivos e interesses diferentes. Nós também o estamos acompanhando em suas andanças pela Galileia, inspirados pelo Evangelho de Marcos. Qual o novo motivo e interesse? Talvez ainda não saibamos direito. Talvez estejamos impulsionados pela simples curiosidade para ver no que vai dar essa história toda. Já nos assustamos, ficamos preocupados e agora nos sentimos como Jesus, um pouco seguros junto com toda essa gente e ao lado dos discípulos. Vamos então iniciar nossa reflexão com nossa oração. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha: a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. O texto que fundamenta nossa reflexão hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 19. Capítulo 3, versículos 7 a 19. Vamos ouvir com bastante atenção. Coloque à disposição de Jesus, disponha a servir, a ensinar o Evangelho com seu testemunho, o Evangelho com seu testemunho. Coloque à disposição
Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e de Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que arrumassem uma barca para ele não ficar espremido no meio da multidão. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Constituiu assim os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, à luz deste texto, vamos falar sobre os seguidores de Jesus. Em primeiro lugar, a multidão. Por que muita gente está seguindo Jesus? Porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Não está muito interessado em grandes discursos, e sim na dimensão prática de seu ensinamento. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para tocá-lo. Jesus precisa tomar algumas precauções para não ser exprimido pela multidão. Sobe numa barca que os discípulos lhe trazem. Essa atitude de Jesus, além da praticidade, tem um outro significado. Toda essa gente que necessita de Jesus, depois de ser curada e atendida, estará disposta a ajudar também os outros a ter mais vida, ou deixará de seguir quando Jesus começa a ser perseguido, ou quando se exigir uma prática de transformação da sociedade. Em outras palavras, esse povo todo estará disposto a trabalhar pela construção do reino de Deus? A pergunta, por enquanto, fica no ar, mas a atitude de Jesus mostra o temor de que essa gente possa deixar de segui-lo quando as dificuldades aparecerem e quando estiver empenhada numa prática libertadora. Depois nós vemos os espíritos maus. Parece absurdo falar que os espíritos maus também aparentam seguir Jesus. Contudo, a cena está aí diante de nossos olhos. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Os espíritos maus são perfeitamente ortodoxos, isso é, proclamam de joelhos o dogma central da nossa fé: Jesus é o Filho de Deus. No entanto, essa confissão de fé é demoníaca. De fato, os espíritos maus, ao fazer essa profissão de fé, pretendem manipular Jesus para que esteja do lado deles. Por trás da afirmação perfeitamente correta e ortodoxa dos espíritos maus, se esconde a deturpação dessa mesma fé, pois a salvação não depende de fórmulas verdadeiras e nem mesmo de atitude exterior, como a de caírem aos seus pés, mas da prática que decorre dessas afirmações dogmáticas. Tanto assim que Jesus não está interessado no ato de fé dos espíritos maus. Ao contrário, não quer ouvi-los. Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era.
A falsidade da fé dos espíritos maus se comprova pela prática deles. Alienam as pessoas. Por fim, nós temos o grupo dos 12. Vamos agora conhecer os apóstolos pelo nome. A escolha é feita de modo especial. Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher. Na constituição desse grupo, ficamos sabendo das atitudes principais que devem reger os seguidores de Jesus: ficar com ele, pregar e expulsar demônios. Ficar com Jesus significa estar unido a ele, comprometer-se com ele e com seu projeto de vida e liberdade para todos. Pregar, isto é, anunciar aos outros o reino de Deus que chegou, esse anúncio não é só de palavras, pois o ensinamento novo de Jesus é a sua prática libertadora. E expulsar demônios, como já vimos, é libertar as pessoas da alienação para que elas possam conscientemente aderir ao projeto de Deus manifestado na prática de Jesus. Em resumo, a missão do grupo escolhido dentre o povo que sofre e clama é a mesma missão de Jesus, que precisa ter continuidade em todas as épocas e lugares. No versículo 12, paira uma sombra. Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Esse dado é a mostra de que entre os escolhidos também reina a incompreensão sobre a verdadeira missão de Jesus. Não só por parte de Judas, mas de todos os discípulos, inclusive de Pedro. Nós estamos aí seguindo Jesus no meio da multidão, curiosos. Nossa curiosidade, porém, começa agora a nos comprometer e nos obriga a fazer perguntas para nós mesmos. Por que estamos seguindo Jesus? Em outras palavras, por que somos cristãos? Sua palavra divina é o meio na partilha, caminho e missão. Sua palavra divina é o meio na partilha, caminho e missão. Seguir Jesus é um grande desafio. Muitos dos seus seguidores não entendiam realmente o projeto de Jesus, o projeto de Deus. Bom, Frei Gilvander sempre faz uma reflexão que a multidão o acompanhava porque tinha certeza que, estando com Jesus, não ia passar fome, ia ter comida, ia ser bem acolhido. Mas tudo muda quando Jesus começa a falar realmente da cruz, da perseguição. Vocês serão perseguidos, serão torturados. Aí eles começam a perceber que o projeto era de transformar a sociedade, de mudar o mundo. Ser seguidor de Jesus é ter esse compromisso de fazer a transformação social que necessita no nosso meio. E Jesus criticava duramente as autoridades, ele não pegava leve com as autoridades que perseguiam, que maltratavam o povo. Ser seguidor de Jesus, estar no caminho, é defender o reino de Deus, que é a casa, a moradia, a cidadania, o direito ao acesso à terra e à água, lembrando até da campanha da fraternidade, dai vós mesmo de comer. Ser discípulo de Jesus é lutar para que a terra seja repartida, que a terra seja partilhada, para que todos possam ter e viver com dignidade. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Irmãos e irmãs, chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Fica para nós esta provocação. Sentimos-nos parte dos seguidores de Jesus? Nos comprometemos com Ele? Pregamos o reino com nossas ações, com nossas atitudes? Expulsamos
os demônios que insistem em trazer o mal para o mundo, roubar a dignidade das pessoas. Que Deus nos abençoe e nos faça verdadeiros discípulos e discípulas. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor.